Sejam bem-vindos ao episódio do Universo Corporativo. Hoje nós vamos falar sobre auditoria interna e temos convidados de honra, né? O Cristiano Flores, o nosso gerente de auditoria interna, e o João Pinto, nosso diretor de engenharia de obras e manutenção. Comigo está a Suiane para conduzir esse podcast que vai trazer muitas informações e muito conhecimento para todos que nos ouvem. Eu sou Thaís. Cristiano, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala um pouquinho para a gente o que é consultoria, o que é auditoria interna. O que é auditoria interna? Né? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho do nosso tema, nesse mês, que é um mês muito especial para a gente de auditores, que é o mês de conscientização da auditoria interna no Brasil e também de forma internacional. Agradecer o João pela parceria, pelo privilégio de estar com a gente hoje aqui falando um pouquinho do nosso tema, da auditoria, para desconstruir algumas questões que estão na mente de muita gente em relação ao nosso tema. Agradecer também a vocês pelo privilégio da gente poder falar do nosso tema. A auditoria interna é uma atividade de forma independente. Hoje a gente reporta para o Conselho de Administração e para o Comitê de Auditoria. Uma atividade objetiva de avaliação, de risco, controle, que está aqui com o objetivo único e exclusivo de agregar valor para o negócio. Esse é o nosso principal objetivo. Eu costumo dizer sempre que a auditoria não é uma atividade que audita pessoas, e sim processos dentro da companhia. De forma muito resumida, é isso. E ao longo desse podcast a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tema. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, que é um projeto que tende a levar conhecimento e informação para os nossos colaboradores e para o nosso público externo. Eu queria te perguntar, João, qual a importância da auditoria interna na nossa organização e de que forma ela pode ajudar na estratégia da organização? Que bom. Boa pergunta. Na minha opinião, cuidando de 3 áreas grandes com muito volume de processo, a auditoria interna ela traz para nós, na minha visão, um valor no sentido de nos ajudar a ver oportunidades nos processos e também até nas pessoas que fazem os processos de forma muito construtiva. Por quê? Muitas vezes você está dentro dos processos e os processos caem no automático. E eu tenho, inclusive ao longo aqui da nossa conversa, eu tenho alguns cases que a auditoria me ajudou muito a melhorar alguns processos que nós, dentro da operação, não enxergávamos. Então, o valor que eu vejo que a auditoria me traz é trazer luz para algumas coisas que vão passando desapercebidamente e a gente, por estar tão envolvido dentro do processo, não enxerga. Então, um olhar externo daquela operação ajuda muito. Na minha opinião também, a auditoria, como eles já sabem, eles têm uma habilidade muito grande para procurar oportunidade. Esse é o ofício deles, né? Então, quando a gente abre essa oportunidade no setor para que a auditoria é algo que vem para agregar, qual é o recado que a gente dá? A gente dá um recado assim, olha, a auditoria ela tem duas funções, 2 poderes dentro de uma operação. Ela pode preservar a reputação de quem faz as coisas corretamente, como ela pode trazer à luz as coisas não tão bem feitas, as coisas mal feitas, que alguns processos são submetidos, né? Então, quando você tem essa abertura dentro do setor, a gente, como gestor da área, vai entender o seguinte, olha, aqui eu estou orgulhoso, ó, tá muito bom. Por quê? Porque a auditoria disse. Então, que a gente entende que depois de tudo, se a auditoria passou e disse, olha, que processo legal, esse processo aqui, ele assegura os interesses da empresa. Legal. Mas esse processo aqui não, esse processo aqui precisa mudar. O que eu acho que as pessoas às vezes confundem, como o Cristiano falou, é que a auditoria está indo ali para investigar as pessoas, né? E muitas vezes as pessoas se fecham
e perdem a oportunidade de usufruir do resultado que uma auditoria bem feita, bem aberta, com liberdade para trabalhar, pode trazer para o nosso setor. É um benefício, né? Benefício. É ter a oportunidade de ter ali esses processos auditados para trazer aperfeiçoamento, né? E fica um gancho para uma pergunta, Cristiano, assim, de que forma isso acontece, assim? Como é que é essa abordagem? Tu vai no setor, conversa com a liderança, com a equipe, de que forma que o setor de auditoria interna faz essa primeira abordagem, assim? Bom, excelente. Na verdade, acho que o que o João falou é bem bacana de ouvir e fico feliz de ouvir isso até da parte dele em relação a esse tema, porque recentemente a gente fez um trabalho na área dele e foi um trabalho de uma parceria a quatro mãos muito, muito bacana. E exatamente isso que ele falou é uma realidade. Quando a gente tem um gestor que entende a importância da auditoria dentro da organização, fica mais fácil a gente conseguir contribuir com o negócio e contribuir com os processos, na melhoria dos processos. E isso aconteceu na área do João. Hoje é um case de sucesso nosso, na qual a gente conseguiu, de alguma forma, mostrar o nosso papel, por porquê que a gente está aqui. E eu acho que a nossa abordagem é uma abordagem que eu sempre falo com a minha equipe, que tem que ser uma abordagem de parceria. A gente está numa empresa que foi construída de forma familiar e uma empresa que tem os seus processos desenhados há muito tempo e que hoje a gente está aqui tão somente para agregar valor, para melhorar os processos existentes, para que a empresa possa crescer e continuar crescendo ainda mais. E aí esse olhar de forma diferente para o processo é muito importante para o gestor, porque como o João falou, eles estão no dia a dia executando a operação, fazendo ali o dia a dia do trabalho deles, e aí quando chega alguém com um olhar um pouco diferente para aquele processo, talvez eu possa dar à luz a um tema ou a alguma questão dentro do processo que ele não está enxergando. Então, o que a gente costuma fazer com a nossa equipe é chegar na área, mostrar o nosso papel, mostrar para que a gente está ali, qual o nosso objetivo para que a gente possa construir junto aquele projeto, aquela parceria e aquela melhoria daquele ambiente. Eu acho que é isso que é o meu mantra com o meu time e é isso que eu tenho, por todas as áreas que a gente tem passado, é isso que a gente tem tentado mostrar para as equipes e para os gestores que estão nos apoiando. Cristiano, me surgiu, né, uma questão. Como que é o planejamento para que vocês cheguem até uma área? É a área quem solicita, vem ali da alta gestão? Como que ou vocês identificam, não, a gente precisa ir ali, a gente vai passar por todas as áreas de negócio da companhia? Como que é essa visão de vocês para chegar, escolher, determinar qual área que vocês vão auditar? É interessante a pergunta também, porque, na verdade, hoje a gente trabalha por metodologia. Eu não cheguei na área do João porque eu quis chegar na área do João. Eu tenho uma metodologia de auditoria, onde eu olho para o que a gente chama de universo auditável, que são todos os processos da companhia, e com base nessa metodologia eu olho quais são os riscos que estão associados àqueles processos, de acordo com a sua materialidade, com o seu impacto financeiro, quais são os erros materiais que podem ter acontecido, histórico de problemas. Eu olho auditorias que foram realizadas anteriormente, eu olho questões de auditoria externa. Eu tenho toda uma metodologia para que a gente possa identificar quais são os processos mais relevantes da companhia do ponto de vista estratégico para que a gente possa auditar. E aí, falando um pouco do processo do João, que a gente vai falar um pouco mais adiante, é um processo extremamente estratégico para a companhia e que tem um dispêndio financeiro muito alto, a qual a gente, sim, entrou na metodologia para que a gente pudesse auditar. Então, como eu chego nas áreas? Eu chego dessa forma. Eu chego com base numa metodologia. É óbvio, evidente que a gente pode chegar de outras formas também, tá? Caso a gente tenha algum tipo de solicitação da alta administração para que a gente possa olhar algum processo, caso tenha algum tipo de irregularidade ou alguma denúncia que a gente acaba recebendo para que a gente possa apurar algum processo, mas de via regra normal, a gente chega com base numa metodologia que é desenhada pela auditoria. Legal. João, e trazendo uma pergunta assim mais ampla, de que forma a alta gestão ela pode enxergar o papel que a auditoria interna desenvolve dentro da organização? De que forma também a diretoria pode ajudar na questão da disseminação do trabalho da auditoria interna dentro da organização? Assim? Na minha opinião,
um trabalho de conscientização da seguinte forma. Como a gente tem uma estrutura de auditoria interna instalada, a gente pode pensar assim, olha, se uma área tem resistência ou não a receber o trabalho de auditoria, fica pensando o seguinte, se você começa a fazer auditoria numa área que resiste ao processo, fica tudo muito mais difícil, é mais doloroso, gasta mais tempo, gasta mais energia. Quando você abre o setor para receber esse trabalho, entendendo que ali vai dar frutos, gasto muito menos energia. Então, na minha opinião, respondendo à sua pergunta, é conscientização. Muitas vezes, a nossa empresa, falando um pouco do Matheus, não tinha o costume de auditagens internas. Então, é entendível, né, que muitos gestores ainda não passaram por isso, então talvez não viu os frutos desse trabalho. Então, eu acho que a conscientização da alta gestão para todas as áreas é um caminho. Certo. Só complementando, acho que o que o João está falando, na verdade, é exatamente isso. Eu acho que se a alta administração nos apoiar nessa disseminação dessa cultura, de mostrar qual é o nosso papel realmente dentro da organização, acho que realmente fica tudo sempre mais fácil. O que ele falou é uma realidade, é uma empresa que foi construída e as pessoas não têm o costume de auditoria, não têm o costume de ser auditados, e a gente, ao longo de muito tempo, a auditoria ela foi vista de uma forma meio que, talvez a palavra, não sei se é leviana, mas distorcida, exatamente isso. Meio que distorcida, como se a gente fosse ali para, de alguma forma, prejudicar as pessoas. E, na verdade, o objetivo não é esse. O objetivo é que a gente construa junto um melhor ambiente de controle para a organização. Então, talvez é mais do mesmo do que a gente já falou, mas ele está ali dentro do processo, não enxerga alguma coisa, eu vou enxergar de forma diferente, vou tentar alinhar um melhor direcionamento para a área dele junto com ele, com base em técnicas, com base em experiência de mercado, que isso a gente vem ao longo dos anos adquirindo. Então, eu acho que é exatamente isso. Acho que a mudança de mindset em relação ao nosso papel é que é o fundamental. A gente tem um trabalho que a gente tem feito hoje como auditoria do ponto de vista cultural, então foi o que eu falei de entrar nas áreas e mostrar qual é a nossa importância, o nosso papel, mas eu acho que o papel do gestor, o papel do administrador, o papel dos executivos principais da companhia é fundamental. Eu acho que a gente não tinha conseguido o resultado que a gente conseguiu na auditoria que a gente fez, inclusive na área do João, e eu posso dizer outras áreas que a gente passou aqui que tem sido sucesso, se não tivesse um gestor que tivesse esse olhar e tivesse aberto as portas para que a gente pudesse fazer esse trabalho de forma agregadora. Acho que é isso, de verdade. São profissionais que são preparados para fazer. Vocês têm ferramentas, vocês têm habilidades e conhecimentos, né? E diante do que vocês estão trazendo, João, você pode trazer um pouquinho para a gente como que a auditoria agregou melhoria nos processos dentro da sua área? Eu falo com muita facilidade aí desse tema, dessa pergunta, porque eu sentia falta de auditoria na minha área. Eu vou explicar. A minha área ela é muito difusa, então você tem obras em diversas partes do país. Tem obra em Salvador, tem obra em Recife, tem obra no interior do Maranhão, no interior da Bahia, assim como também na área de manutenção. São lojas espalhadas e por muitas vezes a gente se deparava com alguma situação saindo do nosso controle na questão de alguma fraude, de alguma falha, de algum processo. E eu me perguntava o seguinte, mas eu como diretor da área, será se eu tenho que me preocupar em comprar, em vigiar, em cuidar? Eu não vou dar conta. E eu sempre dizia, se eu tivesse uma auditoria me ajudando, isso não teria acontecido. E nós já tivemos casos de que eu tive que fazer o trabalho de auditor para identificar a falha na minha própria equipe, para poder mostrar
para o nosso setor de auditoria na época, recém-criado, que eu precisava de ajuda, eu precisava de alguém da auditoria dentro dos meus processos. Então, quando a empresa começou a desenvolver esse setor de auditoria, me deu um pouco de alívio e nós tivemos muitos achados. E aí, o grande benefício disso tudo é que quando você tem a sua equipe sabendo que os processos deles serão auditados, naturalmente as pessoas aumentam a vigilância. Aumenta a vigilância no sentido de fazer bem feito, porque, poxa, eu tenho um prêmio quando há um prêmio que eu digo não monetário, eu tenho um prêmio de reputação quando a auditoria passar aqui no meu setor, no meu processo. E, inevitavelmente, a gente acaba se deparando com pessoas desonestas dentro do processo. E as pessoas desonestas, elas têm um trabalho maior porque elas sabem que vão ser auditadas. Então, eu diminuo um pouco esse risco. Então, é uma área de risco muito grande, Por quê? Porque é uma área que só, entre aspas, gasta. Se você contar aí que a gente produz 25 a 30 lojas por ano, desprendendo um recurso aí de 50 milhões por loja, é muito dinheiro para você manipular sem uma auditoria, auditando as pequenas coisas. Então, para mim, é um alívio saber que tem alguém além de mim vendo os processos, além dos meus gerentes comerciais, alguém vendo os processos que toda a minha rede de colaboradores fazem. Até porque a gente também tem que considerar que a gente audita o fornecedor. A gente audita o processo lá da obra. Recentemente, nós tivemos a visita da equipe do Cristiano lá na obra. Voltaram, se eu não me engano, foi 3 ou 4 obras, né, que vocês visitaram. Voltaram com um relatório fotográfico riquíssimo para mim. Já foi pauta de reunião, já reuni com o meu gerente de obra, já reuni com o meu gerente de compra e dali já desencadeou uma nova tarefa para a minha equipe. Olha, nós precisamos evitar isso aqui. Porque a próxima vez que a auditoria passar lá, eu não quero... Já não vai ser mais esse. Se tiver uma melhoria, vai ser outra, né? Então, trouxe uma melhoria para o meu dia a dia da obra por uma visão que a gente não estava enxergando. Vulnerabilidade, que um material pode sair por aqui, uma portaria mal estruturada. Para mim, eu sentia falta. Eu sentia falta. A gente tem uma auditoria de títulos, que é uma outra espécie de auditoria, mas esse case é bom para a gente ter em mente. Uma vez nós passamos por uma fraude e nós pagamos um boleto falso. Chegou pelo e-mail. No e-mail da nossa pessoa lá do financeiro, esse boleto foi pago. E a gente só descobriu quando o fornecedor ligou, o fornecedor verdadeiro ligou. Gente, vocês estão atrasados. E a gente todo cheio da razão, não, mas está aqui, ó, o boleto, pagamos. Aí ele olhou, ele disse, não, olha, infelizmente esse boleto não é nosso. Você caiu numa fraude. E eu automaticamente já desencadeei. Temos que auditar esse processo. Porque se eu esperar que a minha moça do financeiro audite isso... E tem essa identificação. Não vai conseguir, porque primeiro ela não tem capacitação para isso. Então, eu já me desencadeei uma outra... Olha, eu preciso auditar esse processo de boleto. E aí conseguimos fazer uma situação que hoje, eletronicamente, já faz essa auditoria. Mas é por esse caminho, na minha visão. No meu setor, teve uma entrega muito boa, muito grande. Também mas é legal ouvir o João falar isso. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. Mas, na verdade, é legal ouvir ele falar isso porque é exatamente isso que a gente espera dos executivos da companhia, né? Na verdade, é que eles entendam que a auditoria está ali para apoiar eles nessa melhoria desses processos. Na nossa área, quando a gente chegou na área do João, foi realmente uma grata surpresa que as portas realmente estavam todas abertas, a gente conseguiu analisar tudo com muita clareza. É óbvio, evidente que a minha equipe ela é uma equipe pequena ainda, mas a gente não consegue avaliar
todos os processos, a gente tem que focar nos principais riscos daquele processo, então eu não consigo ainda auditar tudo ainda, mas ainda assim a gente conseguiu contribuir com a melhoria dos processos. E a gente tem enxergado isso muito aqui no grupo, Matheus, de verdade. E aí tem que agradecer algumas pessoas aqui, não só, queria fazer agradecimentos aqui a outros gestores também, poderia citar aqui o Regis, é o nosso diretor também, o Pedro do RH, a gente está fazendo um trabalho no Regis, por exemplo, a convite do Regis. O Regis fez um convite para a gente que a gente pudesse auditar a área dele e avaliar os seus processos e dar o nosso parecer de como os seus processos estavam sendo executados. E a gente está lá com todas as portas escancaradas aqui no RH para que a gente pudesse fazer um trabalho a 4 mãos, a 8 mãos, para olhar como os processos estão sendo executados. Então, é essa visão que a gente quer ter, é quando o João enxergar um processo que necessita de melhoria na visão dele, ele não tem gente com expertise para avaliar a melhoria daquele processo, ele entende que existe uma auditoria interna dentro da companhia que pode apoiá-lo, potencializar que ainda pode mais os ajudá-lo, resultados, os processos. que pode... né? E é isso que eu falo sempre para minha equipe, eu quero que os gestores batam aqui na minha porta. Muito bom. Eu quero chegar até a alegria de ver gestor batendo na porta, ligando pro meu celular e falar, pô, Cris, dá um pulo aqui para auditar aqui o meu processo, dá uma olhada nesse processo XYZ, para que a gente possa ver como é que eles estão e que as pessoas e que os seus colaboradores entendam que aquilo ali é para contribuir, é para apoiar eles na melhoria. Então, é isso que, de verdade, é nesse nível que eu quero chegar, João, Acho de verdade. que já chegou, né, Cristiano? Assim, eu acho as que pessoas sim. já estão chegando lá. E eu posso dizer que é um diferencial de vocês, porque vocês tentam acolher o que tá chegando, mas fazendo com seriedade, com compromisso, com ferramentas, né? E aí eu já aproveito para te perguntar quais são as habilidades e conhecimentos que um auditor interno tem que ter para desempenhar um bom papel que traga ali resultado para uma área que vocês atendem. Pô, excelente pergunta, de verdade, acho que, e aí até convido aí os colaboradores do grupo, né, que tiverem interesse, quando a gente tiver alguma vaga aberta na auditoria, se candidatar para a vaga, que tiver interesse de conhecer um pouquinho, o telefone está aqui disponível para ligar e procurar e saber como é que a nossa área funciona, porque é uma área realmente muito carente de profissionais. Hoje, o profissional de auditoria hoje no mercado, ele é sempre muito difícil, João, a gente encontrar. Primeiro porque são profissionais que têm que ter um skill técnico, precisa ser um pouco dinâmico, porque a cada momento ele vai estar num processo distinto. Eu brinco lá na minha área, por exemplo, que a gente saiu da área de gestão de obras, agora a gente já está falando de licenciamento, gestão ambiental, daqui a pouco a gente está no contas a pagar, depois a gente vai para contabilidade, daqui a pouco eu estou falando de logística, daqui a pouco eu estou falando de inventário. Então, cada momento a gente está falando de temas distintos, a gente não está nunca falando de um processo único. Então, a gente acaba conhecendo um pouco de forma macro, a empresa inteira. É óbvio que eu não sou especialista dos processos, mas eu conheço a empresa de forma macro, eu conheço ela um pouquinho do todo dela. Então, eu acho que o profissional, ele precisa ter, primeiro, sede de conhecimento. Acho que é importante ele entender que ele vai estar sempre em áreas distintas, em processos distintos. Então, ele tem que ter essa vontade... Fala ser no mínimo curioso. No mínimo... Se ser curiosa já ajuda bastante. Eu pego um gancho aqui do Cristiano, porque muitas vezes, num dos processos que a gente passa lá de auditoria, a gente percebe, por exemplo, que a pessoa que está ali lidando com a gente, ela não tem conhecimento de engenharia. Mas ela começa a fazer muita pergunta para a gente e a gente percebe o nível de profissionalismo dela de um conhecimento geral, que ela começa a te fazer a pergunta para ela formar a opinião dela em cima do conjunto de perguntas. E do nada, às vezes ela faz uma pergunta e diz assim, você já pensou em fazer assim? Aí a gente que está na área há muito tempo diz, pai, que desgraçado. Ainda não tinha pensado sobre isso. Considerar. E é bacana essa interação, que essa vivência. Por isso que eu sempre digo, olha, se você abrir a área sem resistência para um trabalho de auditoria sério, gente, colhe frutos demais. Colhe fruto demais, porque a interação fica muito leve, fica muito boa. E às vezes
Numa das reuniões, a gente sai com um monte de insights. Rapaz, olha, Não tinha pensado nisso. Essa porta aqui está É aberta. porque às vezes quem está de fora né? enxerga melhor, né? Essa porta aqui está aberta, ele tem razão, eu tenho que fazer, eu tenho que apertar aqui esse parafuso aqui, eu tenho que... Sim. É interessante. Perfeito. E então, através do que você está trazendo agora, Cristiano, eu pergunto para o João, você enxerga a auditoria como essencial para o futuro da nossa organização? O papel da auditoria? Demais. E no sentido de que eu vejo assim, quando o processo de auditoria interna tiver maduro o suficiente dentro da nossa empresa, eu penso que é como se fosse um selo de qualidade. Porque você imagina você ter um setor dentro da empresa que chancele o belo trabalho que sua equipe fez, né? Imagina você dizer assim, olha, tem uma pessoa trazendo aqui para de vocês, olha, tem uma turma aqui que fez um curso lá na Unimateus, e ele tem lá um diplomazinho com um carimbo lá assinado, olha, aluno da Unimateus. Lembra que no passado tinha uma reputação muito boa quando o cara estudava numa determinada instituição, né? Poxa, aqui dali já era Uma referência para ele. Eu fico pensando, quando a gente tiver maduro o suficiente para dizer assim, olha, o meu setor foi auditado. Então, eu trabalhei em banco durante 4 anos e nossa agência lá na cidade de Balsas, ela se orgulhava quando passava pela auditoria. Então, periodicamente, a auditoria chegava quando passava aqueles 15 dias, porque o auditor ficava 15 dias na agência, auditava todos os processos. Quando a auditoria saía, era assim um motivo de orgulho. Olha, rapaz, nossa agência foi auditada. Teve dos tantos pontos, recebemos tantos pontos, aquilo era muito bom, né? Então, eu penso que para o futuro a gente pode amadurecer a ideia de que a gente sinta, tipo assim, uma espécie de orgulho. Olha, minha setor foi auditado esse mês. Olha que maravilha, né? Recebi nota 10. Ou não, recebi nota 5. Rapaz, eu tenho que melhorar. Por quê? Porque a auditoria passou aqui e disse, né? Levantou alguns pontos positivos e outros nem e tantos. levantou alguns pontos positivos e outros negativos. Eu acho que esse é o caminho. E voltando um pouco na questão da resistência, a gente não pode romantizar também a ponto de dizer que todo mundo adora auditoria. Não adora, não gosta. Principalmente, eu não estou nem falando só de desonestidade, que a gente sabe que inevitavelmente você vai pegar alguém fazendo alguma coisa ilícita dentro da operação. Mas, muitas das vezes, tem uma resistência até pela questão de tempo. Porque as pessoas, às vezes, principalmente que estão lá na base, eles acham que aquele fato dela ser auditada está consumindo um tempo dela. E eu senti isso em algumas Eu poderia estar fazendo áreas. outra coisa, mas eu estou aqui... E tem esse cara aqui que não entende nada do meu setor, sentado do meu lado, fazendo um monte de pergunta e tal. Eu já faço isso aqui há anos. E esse cara chegou aqui ontem e fica me enchendo de perguntas. Então, muitas vezes, e está muito na mão do gestor disciplinar a sua equipe de fazer com que essa abertura não esteja só na cabeça do gestor, porque eu concordo com o Cristiano. Nós temos uma equipe de diretores na empresa assim, formidável. Todo mundo com tempo de casa, todo mundo conhece a essência da nossa empresa. Eu tenho certeza que o Cristiano, a nível de diretoria, não vai ter resistência nunca. Só que eu tenho que pontuar que eu vivi isso dentro da minha equipe. Lá na base, às vezes tem uma resistência que consome um tempo enorme para a gente poder colher os frutos de uma auditoria eficiente, né? E aí o gestor tem esse papel, né, de disseminar essa cultura dentro da sua equipe. Para que todo time compre essa ideia e se dedique para contribuir com essa auditoria, né? Porque senão a auditoria vai chegar lá e a ideia que a equipe vai olhar para eles é como uma ideia de polícia, né?
rapaz, chegou um cara aqui, bateu na minha porta com um mandato e tá querendo ver aqui meu computador, meus processos, socorro. Tá né? me interrogando. É diferente quando o gestor prepara a equipe e dizer, olha, olha, A de tanto transparência, né, de que é para trazer ter o pessoal da melhoria. auditoria. nós vamos ter. Eu até escolhi, nas obras que o Cristiano escolheu para ir, eu disse para o André, eu quero ver a vida como ela é. Não avisa a obra, deixa os meninos chegar lá e cair de paraquedas. Eu quero, inclusive, entender como é que minha equipe vai receber a auditoria lá. Né? E, para nossa surpresa, graças a Deus, foi todo mundo bem recebido. Rodaram a obra, eu vi as fotos do trabalho. E aí quero parabenizar, Cristiano, o jeito que você conduz a turma tem sido muito respeitosa quando chega nos processos, até o jeito que os meninos vão lá apresentar o resultado das coisas que estão ruins, porque tem coisa que está ruim toda a vida, mas eles têm um jeitinho assim bem cuidadoso de mostrar, e eu de fato quero te agradecer aí, tem me ajudado muito, viu? Excelente. Durante a fala do João e falando da questão do tempo, uma pergunta também tem um tempo de acontecer uma auditoria? A equipe de auditoria interna chegou no setor, quanto tempo ela ficaria? Se tem isso, ou Suiane, não. Depende. E também quando deve acontecer uma auditoria interna dentro de um setor, por exemplo, é uma vez no ano? É bom daqui semestralmente? Como é que fica assim? E eu vou acrescentar mais uma pergunta à tua. Existe um pós, Cristiano, assim, por exemplo, nós identificamos, vocês dão suporte para esse pós. Nós Isso. identificamos tais Alguns processos, problemas, né, ali, e a gente vai dar suporte para vocês de como resolver, vamos apoiar, ou não? Vocês identificam, né, dão ali um caminho, mas é a área que segue. Sim. Ótima pergunta, mas eu não posso deixar de agradecer, João, mais uma vez. Muito obrigado, de verdade. É muito gratificante quando a gente ouve isso da boca de um gestor. Não é porque a gente está aqui num podcast, foi o que você falou, não é romantizando. Realmente a auditoria, em alguns momentos, acaba sendo percebida dessa forma que ele falou, mas, cara, graças a Deus a gente tem feito o nosso trabalho. Eu tenho falado com o nosso time que não dá para ser diferente. Se a gente quer construir valor, não dá para ser diferente. Então, mais uma vez, obrigado. Falando um pouquinho de tempo de auditoria, eu acho que o que a gente tem, como eu expliquei, é uma metodologia. Então, em algum momento, eu vou voltar na área do João novamente, de acordo com a minha metodologia, mas como a gente tem muitos processos a serem auditados dentro da companhia, eu vou elencando aqueles de maior riscos primeiro, para que a gente possa auditar, e periodicamente eu retorno nesse processo para fazer um follow-up dele, uma avaliação novamente desse processo. Então, eu vou certamente voltar no processo do João. Já até combinei com ele que nesse primeiro momento a gente fez um trabalho muito mais de avaliação de processo. Eu gostaria de ir na área dele para a gente olhar um pouquinho mais da parte técnica, de engenharia e tudo mais, então que é algo que a gente também consegue fazer. Então, respondendo a sua pergunta, a gente vai voltar de acordo com a metodologia da companhia, tá? Respondendo a sua pergunta, sim, a gente endereçou diversas ações corretivas a 4 mãos. A gente não cria ação corretiva da nossa cabeça, é alinhado com a área, alinhado com o gestor, com todos os gerentes do João. A gente conversou bastante sobre o que eles entendiam ser a melhor oportunidade de melhoria para aquele processo que a gente tinha identificado um pequeno desvio para que a gente pudesse melhorar aquele ambiente. Definimos uma ação junto com eles, um prazo, e a gente vai acompanhar agora, dentro do nosso que a gente chama de follow-up, a implementação dessa ação corretiva. E vamos reportando para o João, que é o diretor da área, como é que está o andamento desse processo. Ele vai ficar ciente, então, através da nossa área também, certamente da equipe dele também, mas a nossa área também tem um papel de manter ele informado em relação a essa melhoria que a gente sugeriu e como está o andamento dela. E aí a ideia é essa, a gente vai construir sempre junto, acompanhando os prazos de implementação dessas ações. Excelente. Nós estamos nos encaminhando para o finalzinho aqui do nosso podcast. João, se você pudesse deixar um recado, uma mensagem para aqueles gestores que ainda não passaram pela auditoria interna, qual seria? Primeiramente, preparar a equipe para esse momento que a empresa está passando. Olha,
não de preparar a casa para uma auditoria, mas deixar toda a equipe ciente que os nossos processos tendem e serão auditados. Eu acho que isso facilita muito. Sabe por quê? Porque o primeiro passo você já dá de melhorar alguns processos, porque naturalmente as pessoas vão melhorar as atividades pelo fato de saberem que vão ser auditadas. E uma vez que a auditoria chegar, abram as portas do setor. Abre a porta, abre a porta. Abre a porta, deixa a turma trabalhar. Eu garanto a você que você vai receber um feedback, vai ter frutos muito bons, muito bons. Então, no resumo, prepara a equipe, abre a porta, deixa a turma trabalhar. A turma do Cristiano é excelente, pelo menos lá no meu setor. Nós já vamos para manutenção, nós já vamos auditar as áreas de manutenção. É uma área gigante, com processos muito complexos, que parte desde a abertura de um ticket, a compra, a cotação, a entrega, a execução, a mão de obra, o feedback do setor que está pedindo. Então, para mim, que nunca tive uma visão externa desse processo, eu estou, inclusive, ansioso, viu? Porque pode ser que eu esteja com essa cauda muito longa nesse processo e, de repente, a tua turma vai dizer, olha, mas a gente não pode facilitar aqui essa cauda. Sim, exatamente. Que também é o nosso papel, melhorar a eficiência dos processos. A gente ganha, a gente tem esse fruto de eficiência. Então, nós vamos para essa segunda etapa da manutenção e eu acredito que nós vamos colher bons frutos. Obrigada, João. Cristiano, você quer deixar algum recado? Aproveitar que nós estamos no mês da conscientização da auditoria interna a nível nacional. Então, se você quiser também deixar algum recado para quem falar alguma coisa que a gente esqueceu aqui de perguntar. Não, na verdade não. Na verdade, aqui eu acho que esse momento é um momento realmente de agradecimento. Agradecimento à empresa por ter recebido a gente tão bem. A gente chegou, também tem pouco tempo na companhia, e estamos para desenvolver e construir uma área de auditoria, e a gente teve portas muito abertas aqui, tanto do nosso presidente Jesuíno, quanto dos diretores da companhia, que tem nos apoiado bastante em todas as vezes que a gente chega, e dizer para os gestores que a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para apoiar. O que eu falei anteriormente de abrir as portas é exatamente isso. Eu quero deixar as portas abertas para os gestores da companhia entrar em contato com a auditoria quando necessário, para que a gente possa contribuir na melhoria dos processos da empresa. Acho que a gente quer que o grupo cresça ainda mais, e eu não tenho dúvida, se eles entenderem que a gente está aqui para somar e para agregar valor, e que é esse o nosso objetivo, a gente vai construir muita coisa junto para o futuro. É isso. Muito bom. Obrigado. Excelente. Parabéns, Cristiano. Obrigada, João. Obrigada, pessoal. Obrigado. E você está conectado? Porque a Uni tá on.